Bom dia! Hoje nós vamos fazer a correção da aula 17. Primeira coisa, a gente vai lembrar o que são números primos, tá? Então, vamos lá para a definição de números primos. Para ser um número primo, ele deve possuir dois divisores, apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? O próprio número. Então, vamos observar aqui. Divisores de 1. Quais são os números que dividem um 1 que vai dar exato? Lembrando que quando a gente fala o nome divisor, divisível, nós estamos falando de divisão exata. Então, os divisores de 1 é somente o 1. Quantos divisores ele tem? Somente um divisor. Qual que é o conceito que a gente tem para um número primo? Que ele deve possuir dois divisores. Então, o número 1, ele não é um número primo, porque ele tem somente um divisor, não é número primo. Vamos ver se o 2 é um número primo. Quais são os divisores de 2? O 1 e o 2. Quantos divisores ele tem? Dois divisores, ó, 1, 2. Quais são esses divisores? O 1 e ele mesmo, o próprio 2. Então, ele está satisfazendo o conceito de número primo. Então, 2, ele é um número primo. Vamos ver se o 3 é um número primo? Quais são os divisores de 3? 1 e 3. Quantos divisores ele tem? Dois divisores. O 1 e o próprio 3, ou seja, ele mesmo. Então, ele também satisfaz o conceito de dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, 3 também é um número primo. Número 4. Vamos ver se o 4 é um número primo. Quais são os números que dividem o 4 e dá exato? 1, 2 e o 4. 4 divide por 1, 4 divide por 2 e 4 divide por 4. Quantos divisores ele tem? 3 divisores. Ele satisfaz o conceito que a gente tem de número primo? Não, porque ele tem mais de 2 divisores. Ele tem o 2 aqui além do 1 e dele mesmo. Então, ele não é um número primo. Vamos ver o 5. Quais são os números que dividem o 5 e dá exato? 1 e o 5. Se eu pegar 5 aqui no cantinho da tela, dividido por 2, por exemplo, né? Vai ficar 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, sobra 1. Aqui deu resto 1. Não é uma divisão exata. Então, 2 não é divisor de 5. 5 não é divisível por 2, porque 5 não é múltiplo de 2. Então, os únicos números que vão dividir o 5 é o 1 e ele mesmo, ou seja, ele possui dois divisores, ele atende ao critério para ser um número primo, então ele é um número primo. Vamos ver outro exemplo de número aqui, o 6. Então, observando, quais são os números que dividem o 6 e dá exato? 1, 2, 3 e o próprio 6. Quantos divisores tem? Ó, 1, 2, 3, 4 divisores. Ele tem mais de 2 divisores. Ele atende esse critério de 2 divisores, 1 e ele mesmo? Não. Então, 6 não é um número primo. Para ser um número primo, ele tem que possuir 2 divisores. Quais esses divisores? 1 e ele mesmo, o próprio número, tá? Então, aqui, ó, tem 1 e tem o próprio 5. Eu tenho 1 e o próprio 3, ele mesmo. Eu tenho 1 e o próprio 2, que é ele mesmo, tá? Então, como que eu vou saber se o número é primo? Se ele possui dois divisores, 1 e ele mesmo. Esses outros números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos, tá? Próximo, agora vamos para o exercício. Exercício 1. Observe a tabela abaixo e responda as questões.
Então, na letra A, pinte todos os números primos. Então, olha só, nós temos a tabela de 1 a 50, eu já deixei coloridinho aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem o crivo de Eratóstenes, que ele colocou um passo a passo para a gente saber quais são os números primos de 1 a 100, só que a gente vai fazer de 1 a 50, tá? Porque é na tabela. Primeira regrinha é que a gente vai usar as regrinhas de divisibilidade, de múltiplos, tá? Então, a gente vai riscar aqui todos os múltiplos de 2, todos os números divisíveis por 2. Todos os múltiplos, múltiplo é o resultado da multiplicação. Então, nós vamos aqui, todos os múltiplos de 2. Então, para ser múltiplo de 2, começa de 2 em 2. Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ó, sempre contando de 2 em 2, os múltiplos de 2. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Riscamos esse daqui. Próximo passo vai ser riscar os números que são divisíveis por 3, tá? Os múltiplos de 3. Então, a gente vai contar de 3 em 3, sem ser o número 3, tá? Então, vamos lá, ó. 3, 6, já tá riscado. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 36, 39, 42, 45, 48. São os múltiplos de 3. Depois, nós vamos riscar os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são aqueles que terminam em 0 ou 5, né? Porque na tabuada do 5 é 0, 5, 10, 15, 20, 25. Todos terminam em 0 e 5, menos o 5. Então, a gente vai fazer o próximo, que é o 5. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, já está riscado, 35, ó, esqueci o 33 aqui, 35, 40, 45 e o 50. Deixa eu voltar lá no azulzinho, porque o 33, ele é múltiplo de 3. A gente não riscou aqui, né? 33 é múltiplo de 3. 3 vezes 11, 33. Então, se a gente observar aqui, o que a gente vai ver, né? Que nós temos os números. Quais que sobraram aqui? O 49, ele também vai ser riscado, que ele é múltiplo de 7, que também risca, tá? 7 vezes 7, 49, ele também risca. Qual o número que sobrou aqui que não está colorido? No caso, 1, não é? Só que a gente viu no slide anterior que o 1 possui apenas um divisor, tá? Então, ele não é um número primo, porque ele possui apenas um divisor. E para ser número primo, tem que ter 2 divisores. Então, olha só, todos os números que a gente pintou foi 2, 3, que restaram, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, tá? Então, esses númerozinhos aqui são os números primos, ou seja, números primos são aqueles que possuem 2 divisores, o 1
e ele mesmo, tá? Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Isso até o número 50 da tabela, que a gente está respondendo de acordo com a tabela que foi pedido. Letra B. Qual o único número par que é primo? Se a gente observar aqui, ó, todos os números primos são ímpares, exceto o número 2. 2 é o único número que é par, tá? E primo, o único número par que é primo é o número 2, tá? Todos os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer um dos números que terminar com esses algarismos é par. Então, o único número que é par e é primo é o 2, porque todos os múltiplos de 2 são pares, ou seja, eles vão ter mais de 2 divisores. Próximo. Letra C. Quais são os números primos entre 1 e 20? Então, aqui, ó, entre 1, que está aqui, e o 20, que está aqui. Então, vou olhar essas duas linhas. Quais são os números primos que estão nessas duas linhas? O 2, o 3, 5, 7, 11, 13, 17 e o 19. São os números primos que estão entre 1 e 20.